Sexta-feira, 8 de outubro de 2021. Dose dupla de hoje, já refeito, né, daquele susto da segunda-feira passada, com a falha de operação das principais redes sociais, vai tratar como primeiro assunto desse bug aí de dimensões universais que travou a vida de bilhões de pessoas em todo o mundo no alvorecer da semana. E mostrou como é que todo mundo aí está dependente desse tipo de comunicação, né? Comandada, no caso do Facebook, incluindo o Messenger, WhatsApp e Instagram, por uma única pessoa. Em seguida, nós vamos tentar entender o tal Pandora Papers, né? Que deu muita munição para a esquerda e outros opositores do governo. Se não dá para atingir o Bolsonaro, vamos tentar atingir quem está próximo. Deve ser isso que passa pela cabeça dessa gente, né? Mas em menos de um dia, todo mundo viu que a munição que parecia aí poderosa não passou de um festim. Marcelo Cardoso, o bicho andou solto no início da semana, hein? Foi sinistro que rolou mesmo, Marcelo Campos. Aquela mensagem erro 555 para o WhatsApp, até então eu só conhecia erro 404 not found, né? Aquela que aparece quando o endereço solicitado não é encontrado, me deixou com a pulga atrás da orelha, rapaz. Quando o Facebook deu pane junto, aí eu saquei logo. Seu Zucchi e seus pupilos fizeram caca. Das grandes, né? Claro que esse tipo de coisa jamais aconteceu e jamais acontecerá com as nossas impenetráveis, inexpugnáveis e irreprocháveis urnas eletrônicas, a maravilha da informática, que prescinde de atualizações e de maiores sistemas de segurança, é claro. Afinal, como bons brasileiros, né, confiamos em Deus, mas não mais do que confiamos no Barrosão. Iluminado que gosta de filosofar em live com taradão cosplay de foca. Pois é, rapaz, dois temas repletos de obscuridades. Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos, hein? Dizia a chamada de uma famosa radionovela da Nacional do Rio, em 1944. O Sombra sabe, né? Sombra sabe. E o Dose Dupla de hoje começa agora. Vai tentar desvendar esse mistério. Seja bem-vindo. Várias mensagens do tipo "Bem-vindo à Coreia", "Gostou de passear por Cuba" ou "Sinta-se na Venezuela", anunciando aí o caos cibernético do ano, nos deram um humor ácido aí, a dimensão da dependência que nós nos deixamos aí submeter pelas vicissitudes digitais, né? É como se houvéssemos passado aí por trevas nunca dantes navegadas, como Camões, né? Talvez ele pudesse ter descrito o decorrer aí dessas horas de incerteza, né? Assim como se pergunta onde as pessoas estavam no fatídico 11 de setembro de 2021, ou como o conjunto musical de Tramps perguntava em 1977 onde estávamos durante aquele blackout de mais de 24 horas em Nova York. Onde é que você estava, Marcelo Cardoso, em meio a esse caos envolvendo os bits e bytes em absoluto descontrole? Where were you when the lights went out in New York City? Me lembro tanto dessa música, muito dançante. Olha, estivemos fora do ar por falta de energia elétrica em nossos transmissores, né? Não. Na verdade, eu estava Embaixada Fluminense, no coração de Belford Roxo, numa escaldante tarde, sem vento, tentando trabalhar, sem o auxílio luxuoso do contato com o mundo que o Zap proporciona. Realmente, a gente é muito dependente disso. Essa história de estivemos fora do ar por
falha em nossos transmissores, falta de energia elétrica, isso aí as gerações novas não conhecem, né? As emissoras de rádio e de TV tinham muito isso. Havia emissoras que tinham essa mensagem pré-gravada para colocar depois ela voltava da pane de energia, né? Mas isso foi lá há 40 anos atrás. O problema, rapaz, é a dimensão da coisa. Uma audiência de programação de rádio ou TV, já que falamos delas, menos de uma situação de Copa do Mundo, não chega a 1 bilhão de pessoas, talvez próximo disso. Só que nós tivemos 3 bilhões de pessoas, mais ou menos, número estimado de atingidos pelo bug do seu Zoom, né? Isso é meia humanidade, num cálculo grosseiro. Além do contato direto entre pessoas, né, que o WhatsApp proporciona, existem atividades comerciais de serviço que se valem muito desse tipo de rede social, né? Muito se compra via internet, agendamentos ocorrem para consultas, exames médicos, vistorias de veículos, só para lembrar algumas coisas mais corriqueiras, tudo isso acabou ficando prejudicado. Contudo, né, o maior prejudicado nessa bagunça, segundo a mídia, é o dono dos 3 negócios, Mark Zuckerberg, que teria ficado 6 bilhões de dólares menos rico, não mais pobre, com esse pequeno percalço. Melhor que ele não tocasse de novo naquela montoeira de cabos, hein? Rapaz. A explicação oficial do Facebook para a pane é que ela foi provocada por uma mudança de configuração defeituosa nos servidores lá, o que impediu os usuários de acessarem a plataforma. Os Coitado, servidores não serviram. e coitado do servidor que fez a operação, né? Mas o problema que começou aí ao meio-dia, no horário de Brasília, aqui no Brasil, durou mais de 7 horas. E mesmo com o retorno do funcionamento normal das redes, isso aconteceu aí por volta das 8h30 da noite, a instabilidade do sistema durou até praticamente a meia-noite, né? É verdade. O noticiário aqui no Brasil ficou só nisso, né? Até nessa cronometragem aí dos horários, quando começou, quando acabou e tal. E ficou na base do falha nossa, apenas se limitando a descrever que houve uma falha no sistema, grave, coisa, mas sem entrar muito no mérito. Eu até cheguei a sugerir que essa pane tivesse a ver com o desejo de se esconder alguma coisa das pessoas, mas aí eu fiquei só na especulação. Acontece que lá nos Estados Unidos coisas aconteceram. Não é, Xará? Conta aí. Rapaz, tem uma coincidência muito intrigante aí envolvendo esse dia de caos, né? Se você olhar aí o que saiu publicado, não nessas redes que estavam fora do ar, mas no Twitter, né, que ficou dentro, uma ex-funcionária do Facebook, o nome dela, se não me engano, é Frances Haugen, uma coisa assim. Ela foi gerente de produtos da rede social. Ela vazou milhares de documentos internos da empresa, entre os quais relatórios de pesquisa, minutas de apresentações gerenciais e até transcrições de conversas online entre empregados, que mostrariam aí como o Facebook estaria enganando os usuários e os investidores. De acordo com a matéria que foi publicada no Wall Street Journal, a entrevistada, ou melhor, a entrevista dada, né, por ela ao programa 60 Minutes da CBS, o Facebook põe seus lucros acima da segurança dos clientes. É claro que a gente também precisa ver que essa é uma versão do fato, né? Mas tem o seu lado aí de possibilidades. Certo. Essa papelada aí toda revelaria, dentre as mentiras praticadas por essas redes sociais, que o Facebook, na verdade, não combate discursos de ódio, nem incitação à violência e nem desinformação, como ele diz que faz, né? A propósito disso, você tem uma ideia, curiosamente, aí a Big Tech desmontou a sua tal equipe de integridade cívica, né? Que tinha como responsabilidade o enfrentamento de fake news na própria rede. E isso aconteceu logo depois da eleição de Joe Biden em 2020.
Coincidência. Aquela também dramática invasão do Capitólio em janeiro desse ano pode ter sido aí facilitada por esse desmonte, né? Uhum. A Frances, deixa eu ver aqui o nome dela, peraí que eu anotei aqui, é Frances Haugen mesmo. Isso. Mas a Frances Haugen, ela declarou ter visto nisso uma traição à democracia, né? Então, Exatamente. agora um conglomerado de mídia com poder desse tamanho, que agrega praticamente metade da população do planeta entre seus clientes, tem uma responsabilidade aí enorme sobre os seus ombros. Você concorda, Marcelo? Opa, imensa. Totalmente concordo. Mas, às vezes, parece não ter, né? Nesse rol que você enumerou, por exemplo, faltou mencionar a acusação de que a Big Tech sabia que o Instagram piorava problemas emocionais nos seus usuários, sobretudo os adolescentes, sem ter tomado atitude em qualquer momento, nenhuma providência. Se não bastasse isso, a coisa vai mais além, Marcelo. Passa por leniência quanto a tráfico de pessoas e cartéis de drogas. E, claro, por desinformação deliberada e censura, como já se percebeu faz tempo, com relação às piadas salvadoras. Que novidade, né? Nos casos de conflitos de interesses entre o que é bom para o público e o que é melhor para o seu usuário, não é difícil adivinhar a que lado essa balança pende, né? Pois é, rapaz. Você vê que no dia 5 a gerente de produtos, ela foi ouvida no Congresso dos Estados Unidos, né? Mais especificamente no Comitê de Comércio do Senado americano. Diante do Subcomitê de Defesa do Consumidor, o nome é Subcomitê de Defesa de Segurança do Consumidor, Segurança de Produtos e Proteção de Dados. Ela revelou, estava em contato com outros comitês em virtude de publicações ligadas à espionagem e desinformação. Até um dos senadores chegou a dizer, no final do depoimento dela, que a intenção da depoente era consertar o Facebook, não destruí-lo. E sobre esse mesmo escândalo, ela vai ser ouvida aí também no parlamento britânico, rapaz. Você vê a dimensão que a coisa toma, né? Em função da Transcende fronteiras, né? capilaridade da rede social. Pois é. Uma matéria no portal da CNN, nessa quarta-feira, disse que Frances Haugen é, entre aspas, o maior pesadelo do Facebook. Você sabe que vários executivos da empresa já frequentaram o Capitólio, não, sim para dar satisfações as mais diversas, né? Mas não propriamente para fazer turismo naquele prédio famoso dos Estados Unidos, né? Todo turístico. Agora, vários executivos da empresa, como falei, já estiveram lá, mas ela demonstrou que está em outro patamar. Ela não era só mais um executivo da empresa. Sobre os produtos do Facebook ferirem crianças e enfraquecer a democracia americana, palavras dela, ela também declarou: são problemas que se pode resolver. Uma mídia social mais segura, respeitadora da liberdade de expressão, mais agradável é possível. Eu também acho que seja, né? O Facebook pode mudar, ela continua, mas certamente não por vontade própria. O Congresso pode mudar as regras que norteiam o Facebook e frear muitos dos males que ele vem causando. Isso é muito pungente, não, Marcelo? É bastante, né? Para que se tenha aí uma ideia do babado, uma das poucas convergências aí entre republicanos e democratas no Congresso americano é justamente a necessidade de controlar o Facebook por meio de uma legislação, né? Você vê que o senador democrata de esquerda, o Ed Markey, chegou a declarar aí em plenário que a denunciante era uma heroína digna da gratidão dos americanos pela coragem que ela mostrou, né? E você vê que os desdobramentos aí dessa crise podem levar o todo-poderoso Mark Zuckerberg ao Capitólio, mas não para fazer aquele turismo pré-histórico, né?
E você tem que ver aí também um aspecto importante. Ela não se valeu do expediente de esconder documentos com a finalidade de proteger a reputação do Facebook. Mas, ainda assim, na sua oitiva lá no Congresso, foi direcionada para corrigir desvios de rumo que ela observou na rede social, né? Acho que há que se dar um crédito a pessoas que fazem isso. Sempre vem aquele discurso de mas enquanto ele esteve lá dentro e se beneficiava de toda aquela estrutura, ele ficou quieto, só apareceu depois, agora joga no ventilador. Mas tem certas coisas que você também não pode fazer de pronto, né? Tem que ter uma estratégia para isso. Mas olha só, essa aí, gerente de produtos do Facebook, demonstra que tem cacife para explicar e criticar como funcionam as plataformas da rede. Francis Haugen estudou engenharia elétrica e de computação, fez MBA em Harvard e trabalhou em diversas empresas de tecnologia antes de ir para o Facebook. Entre essas empresas, o Google e o Pinterest, né, que é especializado também em fotografias, né, uma espécie de Instagram, alguma coisa parecida. Ela se especializou em gerenciamento de produção de algoritmos e trabalhou em vários deles relacionados a processos de ranqueamento similares àqueles que o Facebook usa. Aí ela fez recomendações específicas para que o Facebook altere suas plataformas. Ou então, na falta disso, que os parlamentares criem leis que obriguem a empresa a fazer essas alterações. Entre elas, uma das propostas é que se faça a remoção de algoritmos de ranqueamento baseados em medição de popularidade, como curtidas e comentários feitos no Instagram. Aquela história, você ranquear um determinado produto ou uma determinada preferência em função dos likes, né? Com isso, retroalimentando esse sistema e fazendo com que você crie, às vezes, uma falsa preferência ou um falso registro de preferência, né? Rapaz, é nessas horas, vendo esse tipo de audiência, o que aconteceu lá, essas revelações, a forma como ela chegou, a forma como houve a convocação, é que a gente percebe a descomunal diferença entre um depoimento em uma sessão do Congresso americano, em Washington, e uma oitiva no picadeiro de uma comissão parlamentar de inquérito na Praça dos Três Poderes, em Brasília, né? Quanto riso, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. E vergonha alheia, como diria a Bárbara, né? É verdade, Marcelo, muito bem lembrado aí. Mas acontece que o Facebook não ficou quieto, não, né? Nem deu o braço a torcer. Ele tratou logo de tentar desacreditar a depoente por meio dos seus executivos, com direito Naturalmente. até a pronunciamento do próprio Mark Zuckerberg. E ele acusou a ex-funcionária aí de pintar um quadro falso da empresa. A Frances Haugen, que é funcionária, sugeriu que o Congresso concedesse ao Facebook a chance de declarar falência moral para que a empresa pudesse ser ajudada a reparar os seus erros. Segundo ela, o Facebook está aí diante de um dilema de admitir ter cometido erros e precisar de ajuda para consertar o estrago, né? O mecanismo proposto permitiria, ao mesmo tempo, perdão e a possibilidade de seguir adiante com os negócios. Que coisa, hein, rapaz? Falência moral é um bom conceito, né? Isso é bom. Agora, gigantes, quando levam tombos, são mais difíceis de reerguer, né? Mas, quem sabe, aí, com uma real determinação de fazer a coisa certa, os caras não consigam renascer das cinzas, se é que eles chegaram a esse ponto. Mas, enfim, se não for possível também, não for desse modo, vem, então, uma concorrente à altura para destroná-lo. E, então, ele sim, o concorrente, que chega e tira ele da posição da zona de conforto, fazer a coisa certa. Simples assim. Essas coisas acontecem, Marcelo. É bom lembrar que lá no final dos anos 90 existia um provedor de internet imbatível, que era o Netscape. Ninguém dizia que ele ia deixar de existir um dia e, de repente, o Chrome tomou conta, o Google e acabou. E aí? Ascensão e queda, né? Pois é. Então, falando em coisa certa aí, tem gente aí, jornalistas, para variar, né? Querendo transformar coisas certas
em ilegalidades, né? Sempre eles. Você vê que uma investigação jornalística de um consórcio internacional de jornalistas investigativos, como se o jornalismo não fosse, em essência, investigativo, né? Divulgou aí no último domingo que 14 líderes mundiais, ainda em atividade, esconderam aí bilhões de dólares em fortuna para evitar o pagamento de impostos. Disseram ainda que 21 outros líderes que já deixaram seus cargos também esconderam propriedade e renda. A investigação desse consórcio de jornalistas aí, de imprensa, foi chamada de Pandora Papers, né? E se concentrou nas finanças supostamente secretas de mais de 300 funcionários públicos, incluindo ministros, juízes, prefeitos e até generais, de mais de 90 países aí em todo o mundo. O trabalho envolveu 600 jornalistas que examinaram 1.900.000 documentos, rapaz. Aqui no Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, tiveram informações sobre contas em paraísos fiscais divulgadas. Pois é, e a imprensa, claro, ao saber dessa notícia, né, da investigação do Pandora Papers, que é um assunto que a gente acabou entrando tão sutilmente que talvez os nossos acompanhantes não tenham nem percebido. Afinal de contas, falamos de Big Tech, estamos falando também de coisas que envolvem certa obscuridade, como você bem falou no início. Mas aí a imprensa pega essa questão dos paraísos fiscais, né, das contas supostamente secretas, e que, na verdade, são aquela história de ouvir o galo cantar, mas não saber onde, e já colocam para todo mundo que quem está envolvido é criminoso. Né? Mas aí temos que explicar, claro, nossa função aqui. Foi bom você tocar aí nesse assunto, que, infelizmente, a maior parte da imprensa não toca, né? Não tem nada de legal o sujeito ter um offshore fora do Brasil. Só que é preciso que os valores sejam declarados aí à Receita Federal e ao Banco Central. O que foi feito, hein? Tanto pelo Paulo Guedes quanto pelo Roberto Campos Neto. Também parece que existe no Código de Conduta da Alta Administração Federal uma proibição de que funcionários do alto escalão mantenham aplicações financeiras sobre as quais, entre aspas, a autoridade pública tem informações privilegiadas em razão do cargo ou função. Só que a questão, Marcelo, não é essa. É que a imprensa, antes de apurar se ele descumpriu aí aquele código de conduta, antes de fazer qualquer acusação, ela tinha que apurar os fatos, né? Acaba embarcando numa narrativa e fazendo ilações e criando até, como disse o próprio Paulo Guedes, os factoides. Né? César Baix já usava muito essa expressão. Exatamente. Né? E aí o problema da imprensa é esse. Ela, antes de apurar, já trata ou induz o seu telespectador a imaginar que o sujeito que está sendo o foco daquela questão começa a tratar o sujeito como criminoso. Isso vem do jornal, né? Isso da notícia. Pois é, e fora isso aparecem os oportunistas, como o pessoal da CPI, que é da Covid, não tem nada a ver com offshore, mas já tem nego lá querendo convocar o Paulo Guedes para depor. Pô. Tem um deputado de esquerda que já pensa em criar a CPI do Paulo Guedes, rapaz. Esses caras são uns irresponsáveis. Só pensam em tocar fogo. Só pensam em tocar fogo no país, rapaz, sem verificar o que realmente aconteceu. Eu te digo mais, o fato de ser um consórcio de jornalistas não significa que seja um consórcio confiável, do jeito que está o jornalismo hoje, que a gente está vendo, né? Para mim, ele passa a ser até suspeito. E é preciso saber como é que essas informações foram obtidas. Isso está cheirando, rapaz, a um Glenn Greenwald amplificado, né? Porque em vez de um tem 600 pegando aí as informações, e Deus sabe como. Veja que aqui no Brasil, os veículos que participam desse consórcio, todos eles têm viés de esquerda. É o Poder 360, o Metrópolis, a revista Piauí
e é agência pública. Verdevaldo fazendo escola, né? Pois é bom esclarecer que esse termo offshore se refere a uma sociedade ou uma conta bancária aberta no exterior, fora do país de domicílio dos proprietários. Na CPI da Covid, todo mundo viu o tom do Renan Calheiros quando perguntou se o Luciano Hang tinha algum offshore, como se ter uma offshore fosse crime. E disse que tinha. Fez questão de esclarecer, lembrando aquela regra do sim ou não, seja objetivo sim ou não, fez questão de esclarecer, então, muito a contragosto do relator da CPI, que possuía, porque era um importador, necessitava de conta no exterior. Com relação ao Paulo Guedes, o ministro da Economia, o tal consórcio disse que ele depositou 9 milhões e 550 mil dólares na conta de uma sociedade offshore controlada por ele, chamada Dreadnought International, e essa offshore foi fundada em 2014 com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, paraíso fiscal do Caribe. A conta da offshore foi aberta numa agência do Banco Credit Suisse, em Nova York, e o dinheiro foi depositado meses após a abertura da sociedade do Caribe. Quer dizer, tudo se explica, tudo se sabe, tudo é tão transparente, e exatamente quando você não tem o que procurar é que os detratores se preocupam em tentar encontrar alguma coisa de errado. Né? Pois é. Você veja que o Paulo Guedes é um sujeito com história aí na área financeira, né? Sim, Ele foi banqueiro, sim. né? Eu lembro até de uma situação em que os donos da empresa que eu trabalhava, quando pensaram em abrir o capital, eles tinham muitas dúvidas, como todo mundo tem, a respeito do processo, né, para se fazer um IPO, que é a primeira oferta pública de ações de uma companhia quando ela se abre aí para o mercado. E esse processo, Marcelo, não é simples. Você precisa fazer uma grande mudança na administração da empresa para adequar as regras das empresas aí de capital aberto. E, na época, o Paulo Guedes foi um dos consultados para prestar uma assessoria nesse processo. E não é um trabalho barato, né? Por determinadas razões, os donos da empresa escolheram um grupo financeiro aí para tocar o processo. Mas o Paulo Guedes é um sujeito que, além de competência, tem muito dinheiro. Eu volto a dizer, ele era banqueiro, pô. E veja que quando ele abriu essa empresa lá fora, ele nem sonhava em participar de governo nenhum no Brasil. É. Mas tem uma coisa, né? A revista Piauí publicou que a Dreadnought International continuava ativa até 28 de setembro de 2021, poucas semanas atrás, com o ministro Guedes na condição de controlador. E conforme essa reportagem, os tais 9 milhões e 550 mil dólares equivaliam a 23 milhões de reais na época do depósito. Pelo câmbio atual, corresponde a 51 milhões, quase o dobro. Veja que se o dinheiro que o ministro colocou lá foi ganho com o resultado do seu trabalho e foi declarado a receita, não há problema. Certeza. O que há? Agora, o problema, Marcelo, é que a imprensa militante, os esquerdistas em geral, tem raiva de quem ganha dinheiro, né? De quem ganha muito dinheiro, então eles têm mais raiva ainda. Né? E se esse que ganhou o dinheiro ainda tem vinculação com o Bolsonaro, meu amigo, aí esse tem que ser defenestrado. Né? Pois é. E, olha, é o seguinte, a assessoria do Paulo Guedes emitiu nota para responder aos questionamentos feitos pela revista Piauí. Diz o texto que, abre aspas, toda a atuação privada do ministro Paulo Guedes, anterior à investidura no cargo, foi devidamente declarada à Receita Federal e aos demais órgãos competentes, que inclui a sua participação societária na empresa mencionada. Sua atuação sempre respeitou a legislação aplicável, se pautou pela ética e pela responsabilidade. Desde que assumiu o cargo de ministro da Economia, Paulo Guedes se desvinculou de toda a sua atuação no mercado privado, nos termos exigidos pela Comissão de Ética Pública, respeitando integralmente a legislação aplicada aos servidores públicos e ocupantes de cargo em comissão. Cumpre destacar que o próprio Supremo Tribunal Federal já atestou a idoneidade e a capacidade de Paulo Guedes no julgamento de ação proposta pelo PT contra o ministro da Economia, fecha aspas. O partido do Brizola tinha que passar recibo do mico, né?
E aí, o que que esses caras têm para dizer? Nada, né? Nada. Você vê que o Roberto Campos Neto também manteve uma offshore em paraíso fiscal. E no caso dele, a empresa foi registrada no Panamá. Ele criou a offshore em 2004 com capital de 1,09 milhão aí, e permanecia como controlador em fevereiro de 2019. Aí ele assumiu o cargo no Banco Central e logo em seguida ele decidiu fechar a offshore. E o processo foi concluído aí em agosto de 2020, depois de aprovado pelos acionistas. É aquela história. Eu li uma matéria na Gazeta do Povo, rapaz, que o Roberto Campos Neto informou que nos documentos entregues ao Senado Federal, em janeiro de 2019, quando ele, como presidente do Banco Central, passou aquela tradicional sabatina, né, no Senado, ele já havia revelado que era proprietário de 4 empresas no exterior, entre elas a offshore em questão, todas com recursos próprios, sem movimentação recente. Pois é, Tudo certo. isso não vai dar em nada, rapaz. Eles quiseram se aproveitar dessa investigação para, mais uma vez, tentar desestabilizar o governo Bolsonaro. Ora, se as empresas estão declaradas à Receita Federal e foram constituídas há mais de 14 anos, com rendimentos que eles obtiveram ao longo de mais de 20 anos de trabalho no mercado financeiro, e isso sem contar outros recursos obtidos aí, no caso do Roberto Campos Neto, em funções executivas no exterior. E se não houve também nenhuma remessa de recursos às empresas após a nomeação para a função de presidente do Banco Central ou para ministro da Economia, qual é o problema? O problema é que esse pessoal vive querendo arrumar problema, achar pelo em ovo, chifre Mas em cabeça de porco. Não consegue. Quem não está acostumado aí a ganhar dinheiro não tem um grande e não tem um grande patrimônio, né? Não tem a menor ideia do que seja abrir uma offshore para diversificar aí a aplicação de seus recursos e também para fazer um planejamento tributário e sucessório, que eu não sei nem se é o caso dos dois. Isso fora a segurança aí, em termos de moeda padrão nesse tipo de negócio, que é o dólar, né? Para esses jornalistas metidos a inteligentes, é bom fazer aquela pergunta, né, Marcelo? A vontade de chegar para um jornalista desse e perguntar assim: vem cá, você sabe por que a cabra, o bode, faz aquele cocô pequenininho, parece uma bolinha? Claro que a resposta deles, ou da maioria, vai ser não, né? Não. E aí basta você responder o seguinte: olha aqui, cara, você não entende nem de merda, vai querer entender de offshore? Vai estudar para ver se aprende. Pois é. Então, cocô de cabra à parte, é sempre bom deixar claro que a principal finalidade da abertura de uma offshore são os benefícios fiscais e Claro. tributários que se oferecem em alguns desses países. Gente, isso é bom repetir, não tem nada de ilegal. É que nem a questão de conta no exterior. Mas não, fulano tem conta no exterior. Não tem conta no exterior. Né? Desde que os valores sejam declarados à Receita e ao Banco Central, certo. O que não pode faltar é exatamente isso. E tem outra. Para que uma empresa ou conta bancária seja considerada offshore, elas também precisam atender a um requisito básico, não sei se você sabe. As atividades comerciais devem ser realizadas no país de domicílio dos proprietários. Né? Ou seja, toda a gestão e operacionalização do negócio deve acontecer no país de constituição da sociedade. O país escolhido para a instituição da sociedade offshore geralmente é um paraíso fiscal, que ela possa se beneficiar das políticas de incentivo legal e fiscal dessa zona de negócios. O nome paraíso fiscal se deve exatamente a isso. Não existe uma conotação pejorativa. Paraíso fiscal. Normalmente é o que a imprensa faz, né? Como se os donos de grandes conglomerados jornalísticos também não tivessem dinheiro investido em paraísos fiscais, né? Tomara que declarados, né? Tomara que declarados. Pois é, E tomara que agora tem uma declare. outra coisa que precisa ser desmistificada, porque a imprensa deturpa e trata isso como se fosse uma aberração, é explicar para as pessoas o que é o paraíso fiscal, né? Quer dizer, na realidade, os paraísos fiscais são países ou territórios que têm uma política de redução ou isenção de tributo, aí vira paraíso.
E eles fazem isso para quê? Para atrair atividades comerciais e financeiras da sociedade, né? Daí a ligação com as sociedades offshore. Só isso. Pois é. E a gente não pode deixar de enfatizar, falar mais uma vez isso, que fique bem claro na cabeça das pessoas, que o objetivo principal de um paraíso fiscal é atrair investidores e empresários com esses benefícios que a gente está tanto falando aqui. Redução de carga tributária e, consequentemente, o quê? Aumento dos lucros. Pô. O que é que você procura quando vê um investimento ou pretende um investimento? Lucro. Então, como você tem uma carga tributária reduzida, seus lucros são maiores. E, no caso de offshore, existe também a questão da proteção da identidade. Isso, às vezes, é uma coisa bastante conveniente para as pessoas, né? É uma forma de proteção, por que não? É verdade. Agora, a lógica é simples, né? Por meio de uma política de incentivos de negócios, investimentos, proteção de dados, como sigilo bancário, no fundo, o objetivo é atrair investidores e empresários para a criação de uma sociedade offshore e assim injetar mais dinheiro na economia desses países. Dinheiro roda, o dinheiro circula. Pois é. Agora, olha só, o que são paraísos fiscais, né? Suíça, Ilhas Caimã e Bahamas são exemplos de paraísos fiscais. E esses são os mais famosos. Mas a lista dos países, rapaz, com incentivos fiscais é tão grande e é constantemente atualizada que você mesmo pode conferir a lista completa. E ela está, sabe aonde? Na Instrução Normativa 1037 da própria Receita Federal. Instrução Normativa 1037 da Receita. Vou anotar aqui para poder fazer Pois é, essa instrução aí regulamenta a matéria. Se fosse algo ilegal, certamente não ia estar no site da Receita como uma dica, né? E o que impulsiona e motiva essas empresas a surgirem nesses paraísos fiscais, eu acho que é a possibilidade de participarem aí de um mercado globalizado, né? Em condições aí de competitividade, contando com diversos benefícios fiscais e legais. Além, é claro, da confidencialidade aí das transações realizadas por essas sociedades. Mas é isso. Simples, né? Agora, como você disse, o pessoal da nossa esquerda corrupta parece que só consegue ganhar dinheiro, sabe como? De duas formas. Ou tirando do outro, ou quando não consegue tomar na mão grande, acabando com a reputação desse outro. Na realidade, essa turma tem uma inveja danada quando vê alguém ganhando dinheiro dentro da lei, coisa que eles não sabem fazer, e coisa que eles nunca conseguiram. Né? Pelo jeito, vai continuar sendo assim. É. A razão é simples, né? São incompetentes para sobreviverem com as próprias pernas, né? Ou andarem com as próprias pernas. Eles precisam o tempo todo de uma muleta. É dinheiro do Estado, tipo Lei Rouanet, outros incentivos aí, os conchavos políticos, a grana das estatais, mensalão no passado, petrolão no passado mais recente, caixinha de construtora também, né? Que gerou até apelidos em todo o mundo. Ou então tentando acabar com a reputação de quem produz e não solta a grana para esses vagabundos. O Bolsonaro veio para acabar com essas outras mamatas aí. E a gente espera que a população comece a votar em gente que tem os mesmos princípios. Só assim a gente vai poder mudar o Brasil, extirpar de vez esse câncer da corrupção no nosso país. Né? Porque Necessário. elegendo senadores alinhados com o governo, elegendo deputados, isso vai facilitar muito a tramitação desses processos que hoje esses caras ficam atravancando aí, né? É exatamente que o papel dos senadores, que as pessoas também não conhecem, é zelar por assuntos relacionados aos seus estados. Né? Você vê que, nesse sentido, deputados federais têm bancadas proporcionais à população dos seus estados. Mas senadores são um número constante. Todos os estados e o Distrito Federal, as 27 unidades da federação, têm 3 senadores. Né? Portanto, são 81. E o trabalho deles é exatamente esse. E eles têm mandato de 8 anos. Quer dizer, tem que ser muito bem escolhidos, porque equivale a 2 mandatos comuns de deputados, de governadores, de presidente da República. É alguém que fica lá muito tempo e tem como trabalho, como função principal, né, cuidar dos interesses do Estado. Tem que ser gente séria. Pô. Você não pode botar um Zé Mané lá qualquer que vai meter os pés entre as pernas e não vai fazer nada. Ou
vai se bandear aí para o lado escuro da história. Pois é. Bem, e o Dose Dupla de hoje vai ficando por aqui. Na sexta-feira que vem tem mais. Um abraço para você que ficou com a gente, para você também, Marcelo Cardoso. Valeu mesmo a companhia de todos vocês. Um grande abraço, um ótimo fim de semana. E aproveite também o feriado de terça-feira, 12 de outubro, Dia da Criança, né? Dia das Crianças, como as pessoas falam, plural. Mas é um dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que ela zele por nós. Para quem for curtir por aí, fora de casa, uma excelente viagem. Tchau. Abraço.